Jesus é o Senhor. Amém. Amados e queridos que têm desfrutado da leitura do Alimento Diário todos os dias aqui conosco, hoje, nós continuamos nesse volume 5 do nosso Alimento Diário, Uma Vida com Deus, do autor Pedro Dong. E nesta quinta-feira, nós estamos na terceira semana. Nesta quinta-feira, o título é maravilhoso: Chamados, eleitos e fiéis. Chamados, eleitos e fiéis. Você que está desfrutando deste alimento diário nesta manhã, que vai desfrutar comigo deste alimento diário, esse é o meu coração. Que você vai ser chamado, primeiro houve o chamamento, depois eleito, uma escolha, e ser fiel. Louvado seja o Senhor. O versículo para lermos com oração está em Mateus capítulo 22, versículo 14. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quero iniciar essa leitura falando com você que, como cristão, que desejamos encontrar com o Senhor em sua vinda, não podemos nos contentar apenas em ser chamados, mas também ser eleitos e fiéis. Não só chamados, amados, mas também ser eleitos e fiéis, como está em Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Ó Senhor Jesus, aqui em Mateus nós lemos muitos são chamados e poucos escolhidos, mas aqui em Apocalipse fala chamados, eleitos e fiéis. O Senhor já fez de você um eleito, por isso chamou como trabalhador da última hora. Ele o escolheu para ser santo e irrepreensível, por isso trabalhará em você até a glória. Ó Senhor Jesus, como escolhido, o Senhor o chamou para você receber a herança no final desta era, quando ocorrerá a manifestação do reino dos céus. Portanto, você não só foi chamado pelo Senhor, mas é seu eleito. Amém. Todavia, precisa perseverar para terminar a carreira. Perseverança que vai fazer diferença. Já os fiéis são os que perseveraram, alcançaram a plena salvação e lutarão ao lado do Cordeiro contra o exército do anticristo no final dos tempos. Satanás levantará 10 reis que se reunirão para a última batalha contra os eleitos de Israel, a batalha do Armagedon. Naquele momento, naquele mesmo momento, os eleitos e os fiéis do tempo de hoje já terão sido arrebatados ao terceiro céu e virão na parousia de Cristo. Oh Senhor Jesus! No final dos 3 anos e meio da grande tribulação, o Senhor precisará dos eleitos e fiéis para pelejar ao lado do Cordeiro. Os exércitos do anticristo guerrearão contra o Cordeiro e ele os vencerá. Amém! Pois é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Juntamente com ele, juntamente com o Cordeiro, vencerão os chamados, eleitos e fiéis. Senhor Jesus, o Senhor precisa de eleitos que permaneçam fiéis até o fim dos tempos. Por um lado, ele precisa de nós em sua edificação hoje. Ele está precisando de nós hoje na sua edificação, resgatando as pessoas nas ruas e cuidando delas na igreja. Por outro lado, ele precisa de nós como exército. Na era final, a missão da igreja em Filadélfia é esta. A missão da igreja em Filadélfia. Filadélfia, ela tem pouca força. Ela ama a palavra de Deus e ama o nome do Senhor. E a missão dela hoje
é a edificação do desejo do coração de Deus, a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus, é a missão final da igreja em Filadélfia. Fazer com que todos os que estiverem sob sua responsabilidade sejam vencedores. Oh, amados, essa é a missão da igreja em Filadélfia e nós hoje estamos vivendo na era da igreja em Filadélfia. Sejam as pessoas que resgatamos das ruas e vierem para a rede de cuidado, sejam os que vivem a vida da igreja conosco e saia a pregação do evangelho do reino. Todos nós precisamos ser vencedores, amém? Todos precisam ser vencedores. Nossa responsabilidade é grande. Por isso, o Senhor trabalha em nós, revestindo-nos do novo homem, com seus ternos afetos e misericórdias. Amém? É os ternos afetos de misericórdias de Cristo que nós estamos sendo revestidos. Isso, o apóstolo Paulo, ele falou em Filipenses, capítulo 2, versículo 1, ele falou para os filipenses: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia. Amém. Ô Senhor Jesus. Com isso, ele queria dizer, aos filipenses ali, a igreja em Filipos, que deveriam viver no novo homem. Só o novo homem tem entranhado, ele é revestido de ternos afetos de misericórdia. Essa palavra compaixão, significa esplanknon no grego, os entranháveis afetos. Isso aí é Cristo, é de Cristo. Ele, quando saía, que via as ovelhas aflitas e exaustas, ele disse que ele se compadecia dela, eram entranhados afetos de misericórdia, a compaixão, o esplanknon de Cristo. Esse era o encorajamento de Paulo ali para os irmãos da igreja em Filipos. Versículo 2, ele completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Ó Senhor Jesus, seja unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, seja o mesmo sentimento que houve em Cristo. Esse mesmo sentimento deve ter em nós. Esse era o encorajamento dele para a igreja de Filipos e hoje é um encorajamento para nós em cada igreja. Você que está desfrutando agora dessa palavra comigo, encorajamento, tenha em nós o mesmo sentimento, o esplanknon de Cristo. E continuando o versículo 3 de Filipenses 2, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Essa palavra, nada façais por partidarismo, aqui em grego é aritéia. Essa palavra significa intriga, rivalidade, competição. Ó Senhor Jesus, infelizmente, alguns querem causar tal tipo de discórdia em nosso meio para provar seu ponto de vista e daí surge difamação, Daí surge a difamação. Infelizmente, no nosso meio tem isso. Já a vanglória é vaidade e falta de modéstia. Ele falou de partidarismo e vanglória. Falta de modéstia, vanglória. Em vez de cair no engano do partidarismo e vanglória, busquemos a humildade. Ó Senhor Jesus, nada temos de que nos gloriar. Se temos experimentado algum êxito nos últimos anos com a comportagem dinâmica, isso não partiu de nós. Não temos nenhuma capacidade. Ó Senhor Jesus, na verdade, o próprio Senhor tem realizado a obra mediante sua palavra. Amados, não somos capazes de pensar algo por nós mesmos. Como Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, pelo contrário, a nossa suficiência vem do Senhor, que dirá fazer a obra de Deus. Se nós não temos condição de fazer nem o que é nosso mesmo, que dirás a obra de Deus? Mas a nossa suficiência, a nossa capacidade vem do Senhor. Por isso, mantenhamos-nos humildes.
humildes, considerando os outros superiores a nós mesmos, que não haja entre nós luta por título ou posição. Vivamos com ternos afetos de misericórdia e não de maneira egoísta, buscando apenas nosso benefício. Coloquemos em primeiro lugar o interesse e o benefício do corpo de Cristo. Nós hoje estamos no corpo, por isso que finalizando, Filipenses capítulo 2, versículo 4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amados, hoje nós estamos no corpo de Cristo, a igreja, e num corpo os membros dependem um do outro. Não podemos fazer nada. Por isso que a questão de vencedores, chamados, eleitos e fiéis, precisamos ter um sentimento, todos sermos vencedores, cuidando das pessoas com esse sentimento, de todos que nós cuidamos, todos do nosso meio ser vencedores. Louvado seja o Senhor. Essa foi a leitura do nosso alimento diário desta quinta-feira. Jesus é o Senhor. Amém.